Questão número 9 é mais uma de álgebra, é sobre parábola. Olha aqui, ó. Considere os pontos A, B e C pertencentes ao gráfico do trinômio do segundo grau definido por isso aqui. Y igual a x ao quadrado menos 8x. Y igual a x ao quadrado menos 8x. E ele falou 3 pontos A, B e C pertencentes ao gráfico desse trinômio. Quer dizer, o gráfico do trinômio é uma parábola e você tem 3 pontos A, B e C no meio dessa brincadeira aí. A, B e C. Alguma coisa nesse estilo. Se a abscissa do ponto A é menos 4, quer dizer, é o x do ponto A é menos 4, ele só deu o x e o y. O y você joga na fórmula. Não precisa dar o y, né? Você tem a fórmula. Olha aqui, a abscissa do ponto B é... Olha aqui, ele falou que B é o vértice. B é o vértice da parábola. E a abscissa do ponto C é 12. A abscissa do ponto C é 12. O que que tem? O segmento AB tem medida D1 e o segmento BC tem medida D2. Pode-se afirmar que você vai ter que calcular os valores de D1 e D2, né? Tá, como é que é o gráfico dessa parábola, hein? Vou ter que fazer o gráfico e desenhar os pontos A, B e C, né? Olha só, y é igual a x ao quadrado menos 8x. Isso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima, é a primeira coisa que você vê, né? Concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x2 é positivo. Então essa parábola é assim. E as raízes, quem são as raízes? 0 e 8. Então, o eixo x corta o gráfico nos pontos 0 e 8, que são as raízes. Beleza, então você já tem aqui o eixo x e o eixo y está passando por aqui, pelo 0. O y está passando aqui. Então, isso aqui é o gráfico dessa tal parábola. Ele falou ainda que a abscissa do ponto A é menos 4. Quer dizer, o A está mais para cá, para a esquerda, é menos 4. O B é o vértice. Então, o B está aqui, ó. É o vértice. Qual é a abscissa do vértice, hein? A média aritmética das raízes. As raízes são 0 e 8, então a média aritmética é 4. Então você já sabe o x do ponto A que ele deu, você já sabe o x do ponto B, e o x do ponto C ele deu aqui, ó. A abscissa do ponto C é 12. Então o ponto C tem a abscissa 12. Agora, já que você sabe as abscissas, quer dizer, você sabe o x, você pode calcular o y de cada ponto desse, né? O y desse, quer dizer, o A na verdade não está aqui. Isso aqui é o x do A, né? Isso aqui é o x do C. O ponto C na verdade está aqui em cima e o ponto A na verdade está aqui em cima. Isso aqui é a abscissa do ponto A, isso aqui é a abscissa do ponto C. Eu escrevi C e A, mas aqui está errado, tá? Isso aqui é o x do A, o x do C. O A e C estão aqui em cima. Tá, então isso aqui é o esboço do gráfico dessa parábola. Vamos fazer ela aqui. Então, tá aqui a parábola, as raízes são 0 e 8, que nem eu fiz no rascunho aqui. O B é o vértice da parábola, então o B fica bem aqui no meio. Esse é o ponto B, cuja abscissa é 4, média aritmética das raízes. Ele falou que a abscissa do ponto C é 12, então o ponto C tá aqui em cima. E a abscissa do ponto A é menos 4, é o que o enunciado deu. Rapaz, agora vai acontecer uma coisa. Esse ponto A vai estar na mesma altura do ponto C. Sabe por quê? Por causa da simetria. Olha aqui, ó. O ponto A e o ponto C, eles são simétricos em relação ao eixo de simetria da parábola. Por que isso? Porque daqui até o ponto A você tem uma variação de x igual a 4. 4 unidades. E aqui também, ó, de 8 para 12, a diferença é 4. Então, por causa disso, você vai ter o A e o C na mesma altura. Mas se você não percebesse isso, não tem importância. Você conseguiria resolver a questão do mesmo jeito. Só que você ia ter que calcular as distâncias aqui. Bom, aí ele deu essas distâncias aqui. D1, AB vale D1 e BC vale D2. Então aqui, o AB vale D1 e o BC vale D2. Então essas distâncias que eu marquei em verde aqui são D1 e D2, que por acaso são iguais, né? São iguais por causa da simetria que você tem aqui. Olha só, o ΔX que você tem entre esses dois pontos é 4 mais 4. O ΔX vale 4.
E o ΔY vai ser igual também. Tudo é simétrico aqui. Então essa medida vai ser igual a essa aqui. Mas se você não percebesse, não tem importância. Dava para você calcular o D1 e o D2 da mesma forma. Vamos calcular aqui o D1. Como é que eu calculo o D1? Olha aqui, eu vou descer aqui uma vertical passando pelo ponto A. Eu vou passar aqui uma horizontal por B. E agora formamos um triângulo retângulo aqui, ó. Então, para achar o D1, eu vou fazer um Pitágoras nesse triângulo. Aí eu tenho que calcular esses catetos primeiro, né? Esse cateto aqui já tá fácil. A medida desse cateto é 8. De 4 até menos 4, essa medida aqui é 8. Então, isso vale 8. E temos que calcular esse outro cateto aqui. Como é que a gente pode calcular esse outro cateto? Esse cateto aqui, ele é igual a essa medida. Que medida é essa? Isso aqui é o Y do ponto A, que eu tenho como descobrir. E essa outra medida aqui, esse pedacinho, é igual a isso aqui, ó. É igual ao Y do ponto B. Vamos calcular esses valores aqui. Ó, o Y do ponto A, como é que eu calculo? Eu vou pegar o X do ponto A e jogar na fórmula. Então, isso aqui vai ficar x2 menos 8x. Então, fazendo x igual a menos 4, isso aqui vai ficar 16 menos 8 vezes menos 4. Isso aqui dá quanto? 32, vai dar mais 32 mais 16. Vai dar 48. Então, essa medida aqui é 48. E agora a gente precisa dessa outra medida aqui, ó, que é igual ao Y do ponto B. Quem é o Y do ponto B? Eu vou pegar o X igual a 4 e jogar na fórmula. Então, jogando X igual a 4 na fórmula, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, menos 8 vezes 4. 16 menos 8 vezes 4. É 16 menos 32, que vai dar menos 16. Então, a ordenada do ponto B é menos 16. É negativo? É, ele está para o lado negativo aqui, né? Mas o que interessa aqui é o módulo. Então, essa medida aqui vale 16. Então, esse pedacinho aqui vale 16. Portanto, essa medida toda aqui desse cateto, daqui até aqui, é 48 mais 16. Isso aqui dá 64. Então, olha aqui, um cateto valendo 64 e outro cateto valendo 8. Você pode agora fazer o Pitágoras. E o lado de cá, vou ter que fazer a mesma coisa? Sim. Se você perceber que os pontos A e C são simétricos, você não precisa fazer conta nenhuma. É só repetir essa aqui, que vão ficar dois triângulos iguais. Agora, se você não percebesse que existe essa simetria, você ia descobrir isso agora. Quer dizer, para calcular o D2, você ia formar também aqui um triângulo retângulo. Aí você ia observar que esse cateto aqui vale de 4 para 12, são 8. Então, que esse cateto vale 8 e que esse outro cateto aqui vai ser esse pedacinho, que você já sabe que vale 16, mais esse pedacinho aqui, que é a ordenada do ponto C, quer dizer, o Y do C. E quando você for calcular o Y do C, você vai falar, ih, deu 48 também. Olha aqui, Y do C, você vai fazer então x igual a 12. Então o Y do C vai ficar 12 ao quadrado, menos 8 vezes 12. Isso aqui vai ficar 144 menos 96, que vai dar 48. E 48, igual o outro lado. É, aqui é 48 também, meu filho, por causa da simetria. Logo, esse cateto aqui vale 48 mais 16, 64. Olha aqui. Essa medida é 64 e essa é 8. Quer dizer, são dois triângulos iguaizinhos. Tá, então, para calcular o D1 e D2, eu vou fazer Pitágoras nesse triângulo aqui. Então, esse D aqui vai ser a raiz quadrada de 64 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Agora vem a malandragem, tá? Elevar 64 ao quadrado, depois 8 ao quadrado, vai somar, tirar a raiz quadrada. Mas espera aí. Vamos colocar aqui, poxa, 8 em evidência. Dá para botar 8 em evidência aqui, né?
Isso aqui é 8 ao quadrado, que multiplica 8 ao quadrado mais 1. Botei 8 em evidência aqui. Esse 8 ao quadrado vai poder sair do radical. Vai ficar 8 raiz disso aqui. 1 mais 8 ao quadrado. Tá, raiz quadrada de 65. Quanto que é a raiz quadrada de 65? Olha aqui. A raiz de 64 é 8, mas a raiz de 65 é 8, uns quebradinhos. 8, vamos botar assim um valor aproximado, 8,1. Vou botar um valor aproximado aqui. Isso aqui é 8 vezes 8,1. Eu chutei isso aqui, tá? Porque se fosse raiz quadrada de 81, já seria 9. Raiz quadrada de 64 é 8. 65 é um tiquinho a mais. Eu botei aqui 8,1, tá? Então isso aqui vai dar 8 vezes 8,1, que é aproximadamente 64,8. Então, os valores de D1 e D2 são aproximadamente 64,8. Isso aqui já é suficiente para a gente responder. Olha só. Primeira coisa, D1 mais D2 é menor do que 48? Impossível, meu filho. Olha aqui. D1 mais D2 vai dar o dobro de 64, um pouquinho mais. Vai dar 128, 129. Vou botar aqui o D1 mais o D2 dá aproximadamente 129, tá? A gente não pode usar calculadora na prova. Vamos usar esse valor aproximado, que isso aqui pode ser suficiente para resolver a questão. Olha a letra B. D1 mais D2 é maior do que 48? Sim. Mas é menor do que 64? Não tem como. Não tem como ser menor que 64. Tá, é maior do que 64? É maior que 64, mas não é menor do que 72. Aqui, D1 mais D2 é menor do que 128. Olha o 128 aparecendo aqui. Será que isso aqui está correto? D1 mais D2 é acima de 72? É acima de 72. Mas é menor do que 128? Não tem como. Não tem como essa soma aqui ser menor do que 128. É 128 mais um tiquinho. Porque aqui é raiz de 65. Dá um pouquinho a mais de 8. E aqui teria que ser um pouquinho abaixo de 8, né? Então não é isso aqui. Agora olha essa aqui, ó. D1 mais D2 é maior do que 128. Sim, é maior do que 128. É 128 mais um pouquinho, que eu não calculei o valor exato. Aliás, se fizer na calculadora, vai dar um valor muito próximo a isso aí. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Então a soma do D1 com D2 vai dar valor mais aproximado 128,98. 128,98. Mas é claro que para resolver a questão na prova você não precisa ter calculadora para fazer isso. Você só precisa saber se é acima de 128 ou abaixo de 128. Você tinha que ter uma ideia aproximada desse resultado. Então eu chutei aqui 8,1. Tá, então D1 mais D2 é maior do que 128. Tá aqui, ó. Resposta correta. Letra E de eco. Questão fácil, hein?